Santa Maria, ditosa Mãe de Jesus, sois a porta do céu, sois a porta do céu. Em vós fez-se carne a porta da nossa salvação. Bendita sejais, Virgem carinhosa. Santa Maria, ditosa Mãe de Jesus, sois a porta do céu, sois a porta do céu. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, estando ainda Jesus e os discípulos na Galileia, disse-lhes Jesus: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens que hão de matá-lo, mas ele, ao terceiro dia, ressuscitará. Os discípulos ficaram profundamente consternados. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores das didracmas aproximaram-se de Pedro e perguntaram-lhe: O vosso mestre não paga a didracma? Pedro respondeu-lhes: Paga sim. Quando chegou a casa, Jesus antecipou-se e disse-lhe: Simão, que te parece? De quem recebem os reis da terra impostos ou tributos? Dos filhos ou dos estranhos? E como ele respondesse que era dos estranhos, Jesus disse-lhe: Então os filhos estão isentos. Mas para não os escandalizarmos, vais ao mar e deita o anzol. Apanha o primeiro peixe que morder a isca, abre-lhe a boca e encontrarás um estáter. Pega nele e paga-lhe o imposto por mim e por ti. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos, peregrinos aqui presentes ou que nos acompanhais pelos meios de comunicação social, a palavra de Deus que hoje nos é dirigida é muito marcada pela cultura na qual o autor sagrado escreveu o texto, também para os destinatários imediatos da palavra do Senhor. Por isso, torna-se às vezes difícil interpretar o que Deus nos quer dizer com estes textos. Quer a visão de Ezequiel, de estilo apocalíptico, que estamos habituados, muito simbólica, com imagens um bocado fora do comum, muito estranhas, mas que nos fala, de facto, de uma coisa fundamental, que é da glória de Deus. Daquilo que depois o Salmo responsorial nos diz de forma mais compreensível: o céu e a terra proclamam a vossa glória. E toda esta visão que Elias tem é esta manifestação da glória de Deus, de acordo com aquilo que eram, digamos assim, as estruturas do tempo, as formas que o tempo apresentava da cultura para explicar a glória. Porquê? Porque se Ezequiel falasse de outras realidades, era tido como maluco e ninguém lhe dava atenção. Então Ezequiel pega naquilo que eram as manifestações também solenes da cultura do tempo, da cultura dominante, para falar que, de facto, a glória verdadeira, o Deus verdadeiro, é o Deus de Israel. Não são os deuses dos assírios, nem dos caldeus, nem dos babilónios, nem dos macedónios. O Deus verdadeiro é o Deus de Israel, que pode manifestar-se da mesma maneira que as lendas dos deuses pagãos diziam.
mas para manifestar de que esta é que é a realidade. Jesus depois, antes fala da sua paixão, e claro que nesta perspectiva que escutávamos de Ezequiel, de um Deus triunfante, de um Deus glorioso, Jesus, que era filho de Deus, que se apresentava como filho de Deus, dizer que vou morrer, era um bocado desconcertante. E eles sentiam-se consternados quando Jesus falava da sua morte. Mas depois São Mateus fala da cobrança de impostos. De facto, naquele tempo, quem pagava impostos eram os povos ocupados. Os cidadãos não tinham a obrigatoriedade de pagar impostos. Os tributos era sempre uma realidade que os povos ocupados, vencidos, derrotados, tinham em relação aos vencedores das guerras. E neste momento o povo de Israel vivia oprimido pelos romanos, pelo Império Romano, que tinha tomado conta de toda aquela bacia do Mediterrâneo, a Europa toda, Próximo Oriente, Norte da África, tudo aquilo era Império Romano. E, portanto, sobretudo, os povos conquistados pagavam os impostos aos romanos. E Jesus diz, por isso é que Jesus pergunta, de quem recebem os reis da terra impostos ou tributos? Dos filhos, dos cidadãos ou dos enteados dos estranhos? E Pedro responde, de facto, dos estranhos. Mas o que Jesus nos quer dizer com isto é que nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós fazemos parte desta comunidade humana, porque todos os seres humanos são filhos de Deus. Claro que a nível social, civil, político, diríamos assim, as comunidades têm de se organizar, tem de haver participação. Mas na perspectiva da fé, na perspectiva deste Deus que é o Salvador, todos nós somos filhos de Deus. Não há estranhos a Deus. Não há estranhos ao Pai do céu. Todos são seus filhos. Por isso Nossa Senhora aqui se apresentou também como mãe de toda a humanidade, pedindo por todos, de maneira particular pelos pobres pecadores, por aqueles que ainda não tinham descoberto Jesus Cristo para viver de acordo com o Evangelho, ou que viviam enganados e por isso não viviam de acordo com a lei de Deus. E de facto, dar glória a Deus é viver no Evangelho. E viver o Evangelho é, como Jesus Cristo, dar a vida pelo bem, dar a vida por amor, dar a vida por todos, mesmo por aqueles que não são dignos, mesmo por aqueles que não acreditam, mesmo por aqueles que combatem a Deus. A esses também devemos dar a vida por esses. Os pastorinhos fizeram sacrifícios pelos pecadores, pelos maus, pelos ateus, por aqueles que vivem num caminho de perdição, porque queriam que todos se salvassem, como Jesus quer. Jesus quer que todos os filhos de Deus, que todos os homens e todas as mulheres do mundo entrem no céu, vão para o céu. E para isso é preciso acreditar que Jesus é o Salvador e agir retamente. E por isso, de facto, colaborar uns com os outros é importante, sem nos deixarmos corromper pelos interesses privados, pelos interesses particulares, sem nos deixarmos fechar àqueles que estão à nossa volta e que precisam de ajuda e que precisam de ser reconhecidos como irmãos e como irmãs, para poderem sentir-se membros da mesma família e de sentirem-se atores da mesma história, membros da mesma comunidade. Porque não é isolando os outros que podemos levar-lhes a salvação, não é pondo os outros à margem que podemos dar-lhes a salvação.
é acolhendo para que eles se sintam integrados e possam, de facto, caminhar em conjunto, caminhar como povo. Estamos a preparar a peregrinação internacional aniversário de 12 e 13 de agosto. Vamos fazer a procissão das velas, a procissão do adeus. De facto, viver este espírito de comunhão, de povo que caminha. Todos diferentes, de facto, mas temos o mesmo objetivo, que é chegar à casa do Pai. Que Jesus nos ensine o caminho da salvação pela cruz, para podermos chegar à glória de que nos falava o profeta Ezequiel.